Olá, o portal Tenura de Notícias, juntamente com as emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação, recebem aí com muito prazer a presença do capitão Emerson Coelho, ele que é comandante da 5ª Companhia de Polícia Militar de Ibitinga, juntamente com o sargento Evangelista, ele que é da 3ª Base de Bombeiros do 9º Grupamento, com base aqui em Ibitinga e que em conjunto realizam atendimento às ocorrências que nós temos na cidade de Ibitinga. E como tema de hoje, a convite que eu fiz ao capitão e também ao sargento, nós teremos aí sobre acidentes de trânsito em Ibitinga. Capitão, capitão e sargento, números foram realmente expressivos nos últimos meses em Ibitinga quando falamos de acidentes de trânsito, mas acho que é baseado em relatório que nós poderíamos falar com mais precisão sobre esses números, não é mesmo? Sim, eu queria falar sobre esses números, né? A gente tem o InfoSiga, que tem toda a estatística de acidentes, né? E a gente fez um apanhado da cidade de Ibitinga, e isso nos assusta, né? Nos assusta com relação aos números que estão atingindo Ibitinga. Um deles, né, a gente costuma verificar que a maior quantidade de acidentes na cidade é em virtude dos motociclistas. Então, ou seja, o envolvimento de motos nas ocorrências, ele é muito superior ao envolvimento de carros, enfim, coletivos, veículos maiores. Sim, sem dizer o acumulado, né, que vem de 2015 para cá, as ocorrências com óbitos, né? Ibitinga, nesse ano de 2018, já chegou a 19 casos, né? Neste caso, capitão, quando a gente fala realmente de situações onde temos a fatalidade aí, para fechar, quando falamos de um processo que nós fazemos de atendimento aí operacional da polícia, temos vários fatores que levam a identificar, quais são as causas destes acidentes, que inclusive, levam pessoas à morte, E a gente poderia identificar alguns deles, Até porque temos como base estes números de quanto tempo? Nós temos um semestre, são alguns anos. Qual que é o período que o sargento está avaliando? A gente pegou de 2015 para cá. Então, que até quando surgiu o InfoSiga, né? Esse monitoramento de dados estatísticos relacionado a trânsito. Então, de 2015 que a gente vem monitorando essa situação. E nessas questões, as causas? Até complementando a informação passada pelo evangelista, a Polícia Militar ela é mais acionada do que o bombeiro nessa situação. Existem alguns acidentes que não geram vítimas, né? Mas sim o dano. Então, a Polícia Militar constantemente está sendo acionada. É importante salientar que a imprudência é um dos fatores principais. O motociclista ele tem que ter a noção que não existe um para-choque envolvente, não existe cinto de segurança, ele é o maior prejudicado no acidente. Então, ele sendo o causador ou não, ele é o maior prejudicado. O motociclista, o ciclista, o pedestre, esses são mais vulneráveis no trânsito. O que a gente nota aqui em Ibitinga, que principalmente, vamos supor, num período onde aparece uma chuva, continua-se a mesma coisa. A pessoa ela tem que ter uma cautela redobrada. Noções de direção defensiva, exemplo, pensar que uma criança pode entrar na frente do veículo, né? Nós tivemos casos aqui de idosos, ciclistas, que às vezes, se tivesse uma direção de forma diferenciada, ele teria evitado o acidente, né? O respeito com veículos maiores, existe zonas cegas e essas pessoas não têm essa visão. Acham que podem correr no trânsito. Existem alguns problemas de sinalização que são normais em decorrência do passar do tempo. É importante que a população use o telefone, ligue na prefeitura, solicite que seja feita a manutenção numa placa, numa sinalização de solo, porque isso daí às vezes pode evitar um acidente e salvar uma vida. Quando falamos de números, mais precisamente neste relatório do InfoSiga, sargento, nós falamos das questões das fatalidades, mas quando falamos de vítimas, de modo geral, aí nós temos também números significativos em Ibitinga, também superam a questão da própria fatalidade, que tivemos aí 14 mortes nesses últimos 3 anos? Sim, as vítimas envolvidas são sempre decorrentes desses acidentes com motocicletas, Então, aqui no InfoSiga, a pesquisa foi mais relativa aos óbitos, que é o que dá um grande impacto tanto na comunidade, mas a quantidade de acidentes
aumentou e muito na cidade, principalmente nos horários que a gente costuma falar que é o horário que a pessoa está indo e voltando do serviço, então na parte da manhã, na hora do almoço e na hora da saída. Então são esses horários, os horários mais críticos daqui da cidade, porque geralmente a pessoa, por falta de conscientização, acaba saindo em cima do horário, tenta tirar o prejuízo no acelerador e aí acontecem as fatalidades. A cidade sendo menor, acho que a população se sente um pouquinho mais à vontade. Acomodada, digamos sai assim. de última hora, acho que 5 minutos está no outro lugar. Muitas, acho que as maiores infrações nossas são o uso do celular, que desvia a atenção do condutor, né? E falta de cinto de segurança. Nós também notamos muito, e isso acaba sendo rotina aqui na cidade, ser fiscalizado, a falta de cadeirinha, crianças andando sem estar condicionada no local correto. Acho que o pior tipo de acidente é aquele que envolve criança, né? Porque é uma situação mais frágil, depende do pai. O pai, eu acho que é o bem maior do ser humano, é o seu filho, né? E você vê que as pessoas aqui, talvez por uma situação de ser uma cidade pequena, costume, e acaba deixando isso daí de lado. Ou seja, nós observamos que a questão da conscientização sobre as medidas preventivas, elas estão sendo, talvez não são prioridades hoje para os motoristas e motociclistas, e o que acaba realmente resultando num impacto muito grande que acaba preocupando as autoridades, porque afinal de contas, como o capitão mesmo disse, a presença do bombeiro, certamente quando temos uma vítima, seja ela com um ferimento leve, um grave ou simplesmente uma pessoa que realmente acaba morrendo em decorrência de um acidente. Então acho que é a questão da conscientização, mas para isso, não falta informação, não é mesmo, capitão? Nós temos hoje acesso à internet, nós temos os meios de comunicação que realmente passam a trabalhar nesse sistema preventivo de muito tempo. Acho que eu, reconhecidamente aqui nas emissoras, nós temos aí campanhas que falam sobre essa questão sobre dicas de segurança, que é incessante, né? Costumeiramente nós falamos desse assunto, mas ainda assim, será que falta algum tipo de, digamos, lei, ou a lei deveria ser um pouco mais severa, ou deveríamos enrijecer mais a questão do momento que se vai conseguir concluir a sua CNH, que você retira a CNH enquanto jovem, já logo aos 18 anos, será que não precisa de medidas, não digo severas, mas mais enrijecidas para que a gente melhore essa condição? Nós temos aí o CTB, que ele é distribuído em duas, a parte administrativa, né, que são as multas, que foram enrijecidas aí ultimamente. Porque as multas ficaram salgadas, né, para esse tipo de... Algumas multas, por exemplo, de alcoolemia, chegam a R$3.000, né? E fora a sanção contra a perda, a cassação da habilitação, o novo trâmite, o custo de tudo isso daí. E tem a parte do crime. A parte do crime, a pessoa responde um processo e pode ser condenada e a perda da liberdade. Então, acho que na parte do CTB, a gente tem e as resoluções são sempre readequadas. Então, existe sempre uma constante renovação de métodos, postura, inclusive de fiscalização. O que a gente vê, exemplo, bebida. É difícil conscientizar a população que se bebeu não dirige. Deixa um parente, alguém que não beba, ele acha que nunca vai acontecer com ele. Até que acontece com alguém da família ou com alguém próximo, e aí a pessoa se vê sentir na própria carne. Ibitinga tem um caso clássico, né? Nós perdemos aí numa vez 18 jovens num acidente na rodovia. Desses índices que ele tem aqui, 5 acidentes fatais em 2018 são em rodovia. Então, a nossa malha rodoviária também, ela tem um tráfego muito grande de veículos, né, e caminhões e tal, e a gente vê imprudências, pessoas ultrapassando em local indevido e sempre querendo chegar mais cedo. Então, às vezes, podem nem chegar no local onde está querendo ir, né? Então, a gente pede que a população tenha esse conhecimento. O sargento, como profissional, se depara com várias situações, sargento, e uma das que mais chama atenção é a questão da embriaguez ao volante. Acredito que sim, porque a embriaguez ao volante, além de ele próprio colocando a vida dele em risco, coloca também a vida dos demais, né? Então, a embriaguez é um fato que a gente precisa... A gente investe, a gente faz várias campanhas para
fazer com que a pessoa não beba e dirija, né? Mas infelizmente ainda continua essa falta de conscientização, né? Eu brinco muitas vezes que o jeitinho brasileiro, a pessoa acha que nunca vai acontecer com ela, né? Ela pega a criança, coloca no banco de trás sem a cadeirinha, ela fala assim, não, mas eu dirijo bem, eu vou devagar, mas ela não tem a consciência que pode... e o outro, como que vai estar? O motociclista, né? O motociclista, muitas vezes ele está com um capacete sem viseira, não tem uma proteção na moto contra fios, né? Contra fio de pipa, ele não tem essas medidas porque ele acha que não vai acontecer com ele, acontece com todo mundo, menos com ele. Então, essa conscientização que ele tem que fazer a diferença, que falta na população, não só a população ibitiguense, mas a população brasileira, dessa coisa de conscientização no trânsito. Então ele sempre acha que com ele não vai acontecer, que ele acontece com todo mundo em volta, menos com ele. Um fato curioso, né, para os ouvintes e para os internautas que nos acompanham, num dado dia nós estivemos num posto de combustível e nós estávamos abastecendo e ao lado havia um carro com um motorista jovem, com mais 5 jovens no carro, porque eu fiz questão de fazer a contagem, e o motorista foi até a conveniência, comprou aí bebida alcoólica e tomando e abastecendo o veículo, e de lá foram embora, isso foi um dia à noite. E aí aquilo me assusta, porque eu falo, se o próprio motorista, que poderia abrir mão, por exemplo, porque os demais que estão com ele é sob a sua responsabilidade, se ele está ingerindo bebida alcoólica, que dirá os demais? E a gente ainda continua com aquela brincadeira, né? Hoje em dia tem aquele fato, né? Um vai permanecer são, né? Na sua sã consciência, os demais se divertem. E vice-versa, porque pode muito bem se divertir, capitão, sem precisar ingerir uma bebida alcoólica num evento, por exemplo. Lógico, e com certeza isso daí ele está garantindo a vida dele para que ele usufrua isso daí muito mais tempo, né? E às vezes a pessoa que bebe, ele acaba não perdendo a vida, ele tira a vida de uma outra pessoa. E dentre algumas dicas de segurança que acredito que, como os bombeiros e como a polícia militar, que são, eu digo que a frente, né, que nós temos quando falamos de área de segurança pública, o que nós poderíamos passar, né, de uma forma tão sucinta e simples ao mesmo tempo, que são pequenas ações muito simples no dia a dia que faz a grande diferença. A Polícia Militar, até aproveitando, nós estamos próximos ao final do ano, a manutenção preventiva do seu veículo, né? Quem for viajar agora no final do ano, não esqueça de fazer uma manutenção preventiva. Nós temos os fatos relativos a intempéries, exemplo, chuva, desgaste às vezes no asfalto, um buraco que pode aparecer, então o condutor ele tem que estar preparado para isso daí. Locais, às vezes está passando próximo a uma praça, uma escola, ele tem que imaginar que qualquer coisa pode aparecer na frente do seu veículo. As condições mínimas de segurança com relação ao uso do cinto, não falar no celular, encosta o veículo para falar no celular. Nós vemos aqui em Ibitinga um caso emblemático de pessoas que vão na área central e acabam estacionando em vagas de deficiente físico, vagas de idosos. Então, a gente vê algumas interesse pessoal, né? Então, o que a pessoa, se compra uma moto, tem essa moto documentada, compre os equipamentos de segurança condizentes, né? E também tenha a perspicácia de saber o que é que você está dirigindo. Tem gente que não tem noção de dirigir moto e compra uma moto e às vezes está fadado aí a sofrer um acidente fatal. Sem a CNH? Muitas pessoas, inclusive menores. Os pais desses menores são responsabilizados criminalmente. Porque grande parte dos pais é que acabam presenteando um filho com um veículo menor de idade, muitas vezes sem condições, não vai adquirir uma moto porque não tem como, né, por exemplo, um veículo ser comprado por um menor. Mas aí a gente vê realmente que é uma questão não só de ampla consciência para o motorista, a gente já está falando de uma situação que envolve a questão da família em si, né? Os pais ou os responsáveis que já têm que construir dentro de casa essa possibilidade de uma identidade de prudência, de pessoas que realmente sejam cidadãos conscientes daquilo que pode, que é permitido e que não é permitido. E as leis, sobretudo, né? A gente sempre esbarra na questão da lei, porque por mais que o bombeiro faça o seu atendimento correto e a polícia militar dá um amparo também, assistência às ocorrências, a questão olha, nós fomos lá, flagramos uma embriaguez ao volante, o motorista se dirigiu à delegacia, lá ele pagou uma fiança e foi solto. Isso é uma questão da lei, não é mesmo? Não é nem da polícia e nem do corpo de bombeiros, não é mesmo, capitão? A questão é a lei que nós aplicamos nos dias de hoje. Até pela forma, se a pessoa quiser ela se recusar,
Antigamente recusava a soprar o bafômetro, tirar o sangue, e não se fazia nada sobre isso daí. Como eu falei, as resoluções foram sendo alteradas e foi criado um tipo administrativo, uma infração administrativa específica para quem se recusa, que em termos de valores é a mesma coisa da pessoa que é pega com embriagada, né? Então, aquela punição agora está sendo feita. A pessoa não aceita mais a sua prova bafômetro? Não. Mas agora tem uma punição específica com relação à sua habilitação, à pontuação, à infração, o valor que vai no veículo. Então, agora pelo menos ainda nós temos foi enrijecido um pouco nessa parte. Mas com relação ao flagrante, aí cabe ao delegado, quando apresentado lá na delegacia, ele arbitrar a fiança, depende da situação. Em alguns casos mais graves, ele pode não arbitrar a fiança aí, ou até mesmo colocar um valor mais alto, né? No caso, exemplo, se tiver uma morte no trânsito, então ele pode responder pelo homicídio. Sargento, o Corpo de Bombeiros sempre muito presente também, mas é muito melhor que os bombeiros permaneçam na base do que fazer um atendimento à fatalidade, sem dúvida, né? A mesma coisa com a polícia. Mas acho que para a gente fechar, entre as dicas, né, como bombeiro, né, que tem o conjunto do trabalho entre a Polícia Militar e o bombeiro estão muito ligados, mas há algumas dicas importantes que os bombeiros, para final de ano, né, que as pessoas bebem, muitas pessoas aqui na nossa região possuem ranchos, né, que ficam às margens dos rios, também a importância de ter cautelas em relação à questão de afogamento, outros incidentes e acidentes que ocorrem nesse período. Com certeza. Existe uma campanha em outras cidades a respeito da própria festas de aniversário que o pessoal faz, né, e com piscina e com essa mistura, né, bebida, piscina, bebida, veículo. Então, aproveitando o final do ano, a gente pede para ter esse tipo de cuidado. E uma das coisas que a gente percebe quando a pessoa liga ao telefone 193 e 190 é que muitas vezes o nervosismo acaba atrapalhando o atendimento, né? Então, a gente pede que, é lógico que a pessoa vai estar nervosa, mas nas circunstâncias, se tiver outra pessoa para passar os dados melhor para a gente, fica muito mais fácil. Porque, às vezes, por morar em Ibitinga, as pessoas acham que todo mundo conhece a cidade e dá algumas referências. Então, uma das coisas que a gente pede é que a pessoa tenha calma, né, para passar os dados corretamente, porque você ligando no 93 e passando os dados corretamente, com certeza a viatura chegará com muito mais rapidez no local onde está acontecendo o acidente, né? Lembrando que depende do acidente que tiver, é melhor esperar o socorro do que mexer na pessoa. Às vezes você pode causar uma lesão mais grave e às vezes uma fratura na coluna, alguma coisa, e o bombeiro ele é específico, tem o treinamento, ou o SAMU tem o treinamento específico para tirar aquela pessoa e minimizar a sua lesão. Mas isso não isenta os envolvidos de deixarem o local. Temos que permanecer ali para o atendimento, porque isso é crime hoje, já foi inclusive determinado, né, agora como uma legislação mais dura em relação à questão das pessoas que deixam o local do acidente. Sim. Tá certo. Eu quero agradecer a presença do capitão Emerson Coelho, ele que é comandante da 5ª Companhia de Polícia Militar de Ibitinga, bem como o sargento Evangelista, aqui da 3ª Base do Corpo de Bombeiros do município de Ibitinga. Hoje o assunto foi acidente de trânsito, né? A gente tem que observar atentamente, com cautela, ter prudência, porque 2018 está fechando, finalizando o ano, e nós não queremos fechar o ano com números negativos em nossas famílias, com mortes em decorrência de imprudências ou de acidentes, não é mesmo? Nosso muito obrigado. Obrigado.